Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, diminua o teu servo, cresça o Senhor com poder e autoridade. Santo, santo é o Senhor. Quebra as barreiras, derruba as muralhas, ó Deus, e manifesta a tua glória neste lugar. O Espírito Santo venha convencer cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está voltando e que nós possamos ter um encontro com Ele. Maravilhoso encontro com Ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, algumas pessoas têm falado sobre a volta de Jesus e nós temos falado aqui desde o começo do ano sobre a volta de Jesus e a comunhão da igreja. Estou vendo aqui, nós temos duas grávidas aqui. Parabéns. Eu ouvi falar que Jesus vai voltar daqui 7 anos. Alguns estudiosos pensam nisso. Eu queria dizer para as grávidas, quando você tiver o neném, e antes de ter o neném, vai curtindo bem o neném, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Pode ser amanhã, daqui 7 anos, para frente, ou antes, não sei. Mas precisamos caminhar aqui na terra como vencedores em Cristo Jesus, anunciando a volta dele, proclamando a salvação. E quero dizer para as duas grávidas que estão aqui, comece a colocar a mão na sua barriga e orar e já falar com o seu neném. Você precisa ter um encontro com Jesus. Ele vai te trazer ao mundo com um propósito para servir e adorá-lo. Comece a ministrar no coraçãozinho dele, na mente dele, a palavra de Deus. Leia textos bíblicos, escute louvores. Não escute música mundana que não edifica nada. Escuta louvores. Durma com louvores. Adore a Deus. E você que já não está mais grávida, adore a Deus. Eu não sei que esse negócio de homem grávido, eu não desconheço isso. A modernidade usa esse termo. Eu nunca fiquei, eu tenho barriga, mas é de doença, não de gravidez. Né? Não é assim? O homem, ele não fica grávido, ele fica sacerdote mais ainda para abençoar a esposa, para cuidar da esposa. Porque se ele ficar grávida, começar a sentir as dores que ela sente, passar as perrenhas que ela passa, cadê o homem da casa? Ele é o sacerdote. Eu sei que estou brincando, mas a verdade é que ele é o sacerdote e nós queremos ter homens de valores aqui na igreja, que amem suas esposas de todo o coração, que sirvam ao Senhor de todo o coração em nome de Jesus. Não vamos perder o foco, irmãos. Jesus está voltando mesmo. E domingo retrasado comecei a falar sobre o Espírito Santo e vamos continuar nesse mês ainda de novembro falar sobre o Espírito Santo. Há uma palavra do Senhor para nós nessa manhã, uma promessa de Deus para nós. Amém? Você conhece a promessa de Deus para a sua vida? Então não desista dela em nome de Jesus. Fique na promessa de Deus. Agarre a promessa de Deus. Viva aquilo que Deus prometeu na palavra dele. Não que alguém prometeu, mas que a palavra de Deus prometeu para a sua vida. Quando, na minha época de colégio, um professor no pátio chegava e falava assim, talvez na sua época também, ele chegava e falava assim, ninguém saia da fila, que antes de voltarmos para a sala de aula, eu tenho algo para vocês. Ninguém saía. E por que ninguém saía? Porque todo mundo sabia, primeiro, que o professor era honesto, e a palavra dele era sempre uma palavra boa. E quando ele prometia algo, é algo bom que ele iria dar. Porque ele não mentia para os alunos. E todo mundo ficava na fila. E sempre chegava algo bom. Alguns recebiam lembrança, alguns recebiam um lanche especial, alguns recebiam uma revista. E assim, sempre foi assim nas escolas públicas ou particulares. E eu fico pensando sobre Jesus, o mestre dos mestres, professor dos professores. O que ele falou para ficarmos na fila, porque ele tem algo bom, não saia da fila, meu irmão. O mundo chama você para um lado, o mundo chama você para o outro, mas fica na fila da cruz. Porque
Jesus tem algo bom para você. Sempre tem. A palavra de Deus diz, antes de lermos o texto inicial, aqui em Números, (23) 19, diz assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Amém? Nosso Deus não mente. O que ele falou vai se cumprir. Aleluia. O Espírito Santo habita em todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, que arrependeram de seus pecados, largaram o pecado e entregaram as suas vidas a Jesus, confessando com a boca, crendo no coração. Preste atenção. Confessando com a e crendo no. A boca é palavra de autoridade que expressa de um coração. Tem boca que profere palavras de autoridade do inferno. Você sabe que eu já gostei muito de futebol, já fui jogador, já joguei bola, já trabalhei com esporte. Hoje, de vez em quando assisto um jogo ou um meio jogo. Ontem eu estava na casa da mamãe, foi o único jogo esse ano que eu assisti todo. Porque eu tive que ficar com a mamãe, meu irmão estava lá também, tomando conta dela, eu e ele. Acabei assistindo o jogo ontem. Uma final. E você sabe o que é interessante? Eu vi naquela cena, como no outro relance de futebol, os jogadores ficam crentes que eu fico impressionado. Depois eles lascam palavrão. Quando erra um gol, quando alguém dá uma pancada nele, aí o mesmo está lá. Eu fico pensando, cadê o Espírito Santo? Palavra de autoridade. O coração dele não está sintonizado com Deus. O coração dele não está cheio do Espírito. O coração dele não está dominado pelo Espírito Santo, o território de Deus. Irmãos, Jesus disse, o homem não pode servir dois senhores. Ele serve um, ele serve o outro. A palavra que vocês ensinam, não. Então, aquilo que nós falamos é palavra de autoridade. Quando um pai fala com o filho, cuidado com o que você está falando, porque você vai marcar o filho. É palavra de autoridade. Então, nosso coração tem que estar cheio de algo que realmente expresse a autoridade que vem do céu. E esse algo chama-se Espírito Santo. Então, todos nós temos o Espírito Santo. Mas alguns estão agindo no poder do Espírito Santo e outros não. Nós vamos pensar nisso agora. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a promessa de Deus de permanecer para receber. Todos aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita nele. Mas nem todos são usados pelo Espírito Santo. Vamos lá então? Lucas capítulo 24, 44, 49. A seguir Jesus lhe disse, são essas palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amém? Falou só do Velho Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia. Então, todo o Velho Testamento, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, nós temos a respeito de quem? De Jesus. Quer conhecer Jesus melhor? Estude também o Velho Testamento. Não ignore o Novo. A Bíblia é completa. A Bíblia é a palavra de Deus. Continuando.
Então lhes abriu o entendimento para que compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, a todas as nações, começando aonde? Em Jerusalém. Começando aonde? Em Contagem. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém? Jesus e seu ministério agora, ressurreto, ele morreu, ele venceu a morte, tem o poder nas suas mãos da vida e da morte. Ele aparece aos discípulos e, nesse momento, Jesus dá uma ordem para os discípulos: permaneçam para receber. Jesus, nesse ministério de permanecer, ele já havia treinado os discípulos sobre o que é permanecer. João, capítulo 15. De 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Vamos juntos? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como é que funciona? Permaneça em Jesus e ele vai permanecer. Continuando então. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada. Então, eu devo permanecer em Jesus. Eu fico pensando na minha vida, desde que aceitei Jesus, qual foi o dia que eu abandonei Jesus? Não erros, falhas, pecado, porque quando a gente erra no pecado e a gente não quer permanecer no pecado, a gente confessa o pecado, 1 João 1,9, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se permanece no pecado, é porque não é dele. João é claro quanto a isso lá na sua primeira carta, né, escrita lá antes de Apocalipse. Não tem nada. Quem vive na prática do pecado nunca conheceu. Não é assim? Mas, quando foi que eu afastei da fila? Então pense você afastou da fila alguma vez? Abandonou Jesus? Não quero mais saber, não quero mais ter comunhão com Ele. Ele disse: permaneça em mim, eu permanecerei em vocês. Essa minha permanência irá fazer com que você produza o fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o resultado de permanecer em Jesus, Jesus em mim, é que eu sou frutífero. Eu produzo fruto na obra do Senhor. Eu tenho alegria, prazer de ler a palavra, eu tenho alegria e prazer de vir à casa do Senhor, eu tenho prazer de ir à célula, eu tenho prazer de falar de Jesus para as pessoas, eu tenho prazer de ajudar as pessoas, eu tenho prazer em amar as pessoas, eu tenho prazer em perdoar as pessoas, eu tenho prazer em ficar chateado com as pessoas, mas não guardar mágoa no coração, mas confessar às pessoas o meu erro, a minha falha, porque eu permaneço em Jesus. Então pense nisso, meu irmão. Permaneça em Jesus, porque Ele quer produzir em você um fruto maravilhoso.
Ele quer ver você ligado à videira e o galho ligado à videira. Ele não corta, ele poda para dar mais fruto. Eu estava com meu irmão indo para Barbacena uma vez, depois de Barbacena, e ele gosta muito de rosa, gosta de flor. E aí, ali em Barbacena, eu não vou fazer propaganda para eles, que eles não me dão muito desconto, mas ali tem um lugar onde vende muitas flores. Aí ele parou e conversando com o rapaz, eu só ouvindo. E aí ele falou assim, mas eu tenho cortado a roseira assim e não está produzindo novas flores. Ele falou, não, você tem que cortar aqui no talo assim, no tempo certo, assim. Porque se você cortar assim, não nasce nada. Você está cortando a roseira fora. E aí, voltando para casa, na casa da minha mãe, então a roseira estava quase morta, ele fez exatamente aquilo que o rapaz ensinou. E a roseira não para de dar flor. E quanto mais flor, mais poda, mais flor, mais poda e mais flor. Quando nós estamos ligados a Jesus, as nossas falhas, nosso caminhar às vezes vacilante, ele vem podando, a gente vai produzindo mais. E quanto mais você produz, mais alegria você tem. Quanto mais produz, mais você quer estar com o Senhor na presença dele. Quanto mais você produz, quando Deus está fazendo, viu, Grivanildo, que Deus fez na sua vida? Eu quero mais Deus. Não é porque eu estou recebendo o benefício, é porque o fruto está crescendo em mim. Eu estou dando fruto. Eu sei que a minha presença lá no Felício Roxo pode mudar a história de milhares de pessoas que passam por ali. Porque eu estou ligado à videira. Eu sei que lá no Senac, milhares de pessoas vão ter uma experiência com Deus, porque eu estou na videira. Mas, meu irmão, quem está na videira tem que mostrar que está na videira. Ele não está no abacateiro, ele está na videira. As pessoas têm que saber que você está na videira, que você está ligado a Ele, que você permanece nele. Para de esconder, porque não prospera. Deus não te honra. Você está recebendo só gotas. Deus tem chuvas de bênçãos. Malaquias. Abre as comportas, Senhor. E Ele abre e derrama. Agora, se você contenta em um fruto por ano, meu irmão, você precisa saber se você está realmente permanecendo no Senhor. Jesus estava preparando os discípulos, irmãos. Porque depois aqui de Lucas, ele vai embora. Ele sobe aos céus. Atos 1 diz lá que eles ficaram olhando para o céu, Jesus subindo. E aí os anjos se apareceram e falaram assim, o que vocês estão olhando para o céu? Vão obedecer o que ele mandou fazer, porque ele que foi é o mesmo que virá. Mas eles tinham uma ordem de permanecer. De permanecer. Você já parou para pensar que nesse treinamento, Jesus deu uma palavra que muitos esquecem? Lá em João 14. Você está com a Bíblia aberta, você já está em João 14. Abra comigo, João 14. 12 em diante. 12 a 14. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto para o Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se pedires alguma coisa em meu nome. Opa! Eu escutei uma vez um professor falando que esse texto, Jesus está dizendo que nós teríamos mais tempo que ele. Por isso que nós teríamos fazer mais obras do que ele. Lucas, capítulo 4. Veio o meu questionamento. É só isso? Quer dizer que pelo tempo eu vou fazer mais obra que Jesus? Mas que obra? Qual a obra? Qual a obra que Jesus fez quando estava aqui na terra? Franqueando a palavra para vocês, apesar que não vai aparecer no áudio, mas eu repito aqui. Vamos lá. Qual obra que Jesus fez aqui na terra? Curou o cego, ressuscitou mortos, pregou o reino.
Dá uma chance para o pessoal. Hã? Fez os milagres da água e do vinho. Curou leprosos. Preparou discípulos, liderança. Curou aquela mulher com fluxo de sangue. Calmou o mar. Ensinou. Jesus não fugiu do propósito dele. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quais as obras que eu vou fazer maiores que Jesus? Ele diz que ninguém vai ser maior que o mestre, mas temos que chegar ao nível do mestre. Amém? Como que eu posso fazer obras maiores? Pare e pense, como eu posso fazer obras maiores que Jesus? Não maior em poder, em autoridade, porque toda autoridade, toda honra, toda glória é dele. Mas é na autoridade dele, que glorifica ele, tudo que eu pedi crendo, vou receber. Mas ele está falando de quê? De encher meu banco? De recurso financeiro? De trocar de carro todo ano? Ou qualquer coisa material? Não. Ele está falando sobre glorificar a Deus. Se sua conta bancária glorifica a Deus, ele vai encher sua conta bancária. Porque você é uma pessoa liberal nas coisas do Senhor. Se o seu carro glorifica a Deus, ele vai te abençoar sempre com o carro. Porque o seu carro glorifica a Deus, está na obra do Senhor, não só para você. Se sua casa glorifica a Deus, ele vai honrar sua casa. E assim por diante. Mas estamos falando de obras. Obras que o homem não pode fazer. Mas eu tenho que falar com você, porque ele falou no meu coração, que sempre falou: Wesley, você precisa fazer obras maiores. Não seja medíocre. Mediocridade é ficar só. Quero crescer, tá bom assim do jeito que tá. A igrejinha tá boa, pequenininha, gostosinha. Anticristão. Não pode ser assim, tem que ser cristão. Jesus disse: maior, mais almas, mais vidas, mais poder, mais gente sendo curada, mais gente sendo abençoada, mais gente sendo provisão na vida dela, e assim por diante. Quando alguém pede para orar, eu não oro por obrigação, eu oro pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que aquilo se cumpra na vida daquela pessoa. Quando Giovana pediu oração, Manizé pediu oração, as pessoas daquela igreja sem fios pedem oração, eu não oro por obrigação, eu oro crendo que Deus vai fazer. Porque é essa autoridade que Ele me deu, é essa autoridade que Ele te deu, do Espírito Santo que habita em você. Amém? Amém? Tem que ter fogo no seu coração. Deus não compara o Espírito Santo com iceberg. Deus compara o Espírito Santo com fogo, que queima, que arde, que incomoda, para realizarmos a sua obra. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando que essas obras irão acontecer? João 15. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito é verdade, dele procede e se dará testemunho de mim. Olha o que Jesus está falando lá atrás. Aí quando chega, depois de ressurreto, ele fala assim: permaneça, até serem revestidos de poder. Olha, primeira atitude, permanecer. Eles foram obedientes, permaneceram. Depois que eles permaneceram. Permaneceram aonde? Onde Jesus mandou? Jerusalém. Ninguém saiu de Jerusalém. A cidade estava um caos. A cidade estava um caos. Jesus ressuscitou. Os judeus estavam uma fera.
O Império Romano, sem entender aquilo que está acontecendo no meio daquele povo lá. Uns falaram que roubaram o corpo, outros falaram que ressuscitou. Ele apareceu ali, apareceu no caminho de Emaús, apareceu na praia. Apareceu para mais de 500 pessoas. A cidade estava um alvoroço. Jesus falou, fiquem na cidade. E quando ele foi subir aos céus, muitos duvidaram e saíram fora. Mateus 28. Mas aqueles ficaram, Deus deu autoridade para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. E eles permaneceram, eles viram subindo e permaneceram. 120 pessoas continuaram no cenáculo orando, se encontrando, clamando a Deus. Agora não largaram mais o evangelho para ir pescar. Isso foi antes. Agora estão firmes, esperando o quê? A promessa. De quem? Do Consolador. Eles tinham tido uma experiência com o Espírito Santo, que Jesus soprou o Espírito Santo neles. Eles caíram. Mas agora a promessa é definitiva. Atos 2. 1. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Como um vento ventoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia. O que aconteceu? Aquele fogo. Eles ficaram lá, no cenáculo, oh glória, aleluia, o fogão está caindo, o Espírito Santo. Eles saíram e anunciaram o Evangelho de Jesus. Pedro abriu a boca e começou a pregar. Milhares de pessoas aceitaram Jesus. Pedro e João estavam indo para o templo orar. Estava lá um coxo. Dá dinheiro. Tem nem ouro nem prata, o que tem nós te damos. Em nome de Jesus, Nazaré, levanta e anda. E começou a cumprir tudo o que Jesus fez. É o que Ele quer fazer na sua vida e na minha vida. É o que Ele fez, Ele quer que nós venhamos fazer agora. Mas tem que ter o fogo do Espírito. Tem que ter esse fogo no coração. Essa alegria de permanecer no Senhor, de obedecer. E hoje, irmãos, os discípulos de Jesus caminham neste mundo revestidos do poder do Espírito Santo? Sim. Tem muito discípulo cheio do poder. Tem muito discípulo experimentando o poder de Deus todos os dias. Todos os dias. Caí para trás, abordei uma pessoa, um jovem de 24 anos. E comecei a falar de Jesus para ele, ele começou a olhar esquisito para mim. Eu falei assim, alguém já falou de Jesus para você? Não. Nunca falaram que Jesus morreu por você na cruz? Não. E eu não estou falando de uma pessoa qualquer, um trabalhador, um jovem. 24 anos. Eu falei, você é católico, é de família católica, cristã? Sou, mas eu não sigo nada. Mas você já ouviu falar, pelo menos, de Jesus, que Ele é Filho de Deus? Isso eu já. Mas que Ele morreu por mim, não. E ali, irmãos, com a minha decepção, eu coloquei no bolso de trás. Eu não uso muito o bolso de trás. Estou usando agora o celular porque fica incomodando aqui na frente. Mas eu uso sempre o bolso da frente. Então, o bolso de trás para mim é insignificante. Então, eu coloquei aquilo para o bolso de trás e comecei a falar do amor de Deus para ele. E ele estava bebendo cada palavra. Mas não sou eu, irmãos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo.
Você tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas? Eu sou tímido. Tímido? Tem timidez aqui na Bíblia? Ou tem fogo? Ou tem fogo de Deus no seu coração? Ou você tem fogo ou você tem timidez? Ou você está cheio do Espírito ou você está vazio do Espírito? Não tem que ter vergonha. Tem que falar. Tem que amar. Tem que ajudar. Tem que abençoar. Tem que servir. Falta-lhe fogo do Espírito Santo de Deus. Porque também, irmãos, nos dias de hoje, tem discípulos de Jesus frios. Tão frios, que eles estão acostumando a ter uma vida cristã gelada. Quando você toma um banho frio, você não está acostumado. Mas o médico falou que eu tenho que tomar banho frio. Na quinta vez você está assim, ó. É isso que o diabo faz com você. Quando você não está no fogo do Espírito. Vai virando geladeira. Vai esfriando, vai acostumando. Vai acostumando. Vai sendo crente religioso. Crente batista. Cuidado, meu irmão. Porque esses crentes estão achando que estão servindo a Deus. Porque dão dízimo. Porque têm temor de Deus. E por tantas outras coisas da prática nossa cristã. Mas a diferença para quem não aceita estar frio é que ele continua dando dízimo, ele continua com a sua prática cristã, mas cheio de Deus, com amor no coração, pegando fogo. Senhor, Maranata, vem Jesus, me dá mais oportunidade, me dá mais oportunidade. Me dá mais oportunidade. O coração dele se alegra no Senhor. Tudo que acontece na vida dele, ele transporta para Deus. É Deus na minha vida. É Deus que me prosperou. É Deus que me livrou. É Deus que fez isso. É Deus que faz aquilo. Porque tudo para ele agora está no controle de Deus. Porque ele entende. Porque o Espírito Santo que habita nele agora está vivo dentro dele. Amém? Amém? Então eu espero o pastor falar amém. Dá o seu glória a Deus. Expressa para ele aquilo que ele é na sua vida todos os dias. Eu estava vindo na estrada, sexta-feira. Sexta-feira eu já estava em Belo Horizonte. Porque feriado é terrível, né? Então, eu prefiro passar aqui em Belo Horizonte. Estava no meu cunhado, visitando meu cunhado de Juiz de Fora. Saindo de Juiz de Fora, para quem conhece aquela estrada ali, logo depois da reta da Mercedes. Tem uma curva, eu estou cortando o caminhão, uma pista larga, 2 pistas largas, e o caminhão de repente fez assim para cima do meu carro. Se eu não estou atento, eu não tiro o meu carro. Se Deus não é comigo, meu carro entra debaixo do caminhão. Porque do outro lado vinham carros, sempre. Só louvei a Deus e agradeci a Deus. E não estava correndo não, estava 70. Graças a Deus. Parei em Lafayette, tomar um cafezinho no banheirinho. Esse eu vou falar porque eles estão novinhos, eles têm que ganhar um pouquinho de dinheiro. Nosso pão de queijo. Parei lá no nosso pão de queijo ali em Lafayette. Cafezinho, pãozinho de queijo. Deus, graças a Deus pelo cafezinho e pão de queijo que o Senhor me deu a oportunidade de comprar um cafezinho e um pão de queijo. Graças a Deus que eu pus combustível no carro. Graças a Deus que eu estou vivo. Chegando em Belo Horizonte, graças a Deus o Senhor me trouxe aqui, agora me leva até dentro de casa. Graças a Deus. Irmão, isso não é loucura, não é fanatismo, é Deus do coração do servo dele. É o Espírito Santo que move a sermos gratos. É o Espírito Santo que age em nós. Mas quando a gente é frio, meus irmãos, acha que é tudo normal. Acha desculpa técnica para tudo.
Não, foi seu reflexo. Não, é porque você trabalhou. Não, pega tudo isso e vai lá no início. De quem vem todas as coisas? De Deus. Porque dele, para ele, nele, todas as coisas foram criadas. É tudo dele. O Espírito Santo não deixa a gente esquecer que é Deus na nossa vida. Glória a Deus. Mas para isso, irmãos, João 14,15 tem que ser real na sua vida. Não creio em nenhuma fala, em nenhum teólogo, em nenhum pastor, nenhum professor de escola dominical que me possa convencer de qualquer outra palavra que vai agradar a Deus sem ser a própria palavra de Deus. Cuidado, as heresias vêm por aí. Mas a Bíblia diz, 14,15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então qual é a chave? Amar a Jesus, guardar os mandamentos. Amar Jesus, conhecer os mandamentos. Amar Jesus, praticar os mandamentos. Amar a Jesus, porque dele são todas as coisas. Está vendo o óculos que você está me enxergando aqui, Renato? Jesus que te deu. Está vendo o tênis bonito que você está usando aí, William? Jesus que te deu. Está vendo aí seu celular que você está acompanhando a mensagem, Pedro? Jesus que te deu. Ele disse, Pedro, William, Renato, vão levantar hoje e trabalhar. E no final do mês eu vou abençoar com o salário dele. Ele vai poder ter tênis, ele vai poder ter um celular, vai poder ter um óculos. Porque eu cuido. Porque eu cuido. Neném vai chegar. A Gisele e a Jéssica, eu cuido. Vocês estão gerando porque eu quero ter uma experiência. Se vier, porque eu quero. Se não vier, porque não era a hora, eu vou dar uma experiência para vocês, caso aconteça com Pedro. Tranquilo, Senhor. O Senhor é dono de tudo. O Senhor que sabe de tudo. Mas só consegue ficar assim quem está no Espírito Santo, deixando ele agir. Senão, a vida cristã técnica e qualquer coisa decepciona. Por que Deus fez isso comigo? Ah, por que Deus faz isso para fulano e não faz para mim? Ah, por que Deus é mau, que fez assim, assim, assim? Falta-lhe o Espírito Santo agindo na sua vida. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, a sua visão é de Deus agindo através de você, e em você, e por você. Encerrando. A obediência leva o discípulo a uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Versículo 16 e 17 do capítulo 14. Diz claramente aí: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará o Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas você o conhece. Você conhece. Foi Ele que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que levou você a um encontro com Deus. Foi Ele que levou você a confessar com a boca e crer no coração. É o Espírito Santo que testifica o seu espírito que você é filho de Deus. Romanos 8,16. Aleluia! E aí a vida cristã é outra, irmãos. É só alegria. Dom que gosta de falar assim, né? Só alegria. E é mesmo. Tem tristeza na jornada, tem choro, tem despedidas, mas no coração é só alegria. Ele cuida de mim, Ele é soberano. Quem já passou muita luta na vida aí? Muita luta mesmo. Luta mesmo. De abrir a despensa não tem nem o que comer. Olha, irmãos, então sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando? Permaneça, obedeça, ame, seja cheio do Espírito Santo.
Ah, amados, o que Deus espera de mim e de você? Efésios 5,18. Não se envolva com as coisas desse mundo. Posso fazer uma comparação muito interessante. Você gosta de beber uma cervejinha? Gosta de beber um vinhozinho? Bebe não, meu irmão. E torna. Para que você fica bebendo? Eu só bebo social, pastor. Para quê, meu irmão? Bobão. Você é bobo. Se fosse eu, bebia logo uma garrafa de vinho. Se fosse você, bebia logo uma garrafa de pinga. Despejava um gradado de cerveja. Deixa de ser hipócrita. Isso é bobagem, irmãos. Ah, pastor, beber é pecado? Vai conversar com Deus e ler a Bíblia. Eu não sou caçador de pecado, falei que não vou ficar pregando sobre isso mais aqui. Até o final do ano. Mas o apóstolo Paulo faz essa comparação. Ele fala assim, para de se embriagar com vinho. Para de ficar se envolvendo com essas coisas aí que tiram você da centralidade. Para de se embriagar de futebol. Para de se embriagar de trabalho. Para de se embriagar de stream. Para, meu irmão. Enche do Espírito. Está na Bíblia aí? Ou não? Tirando tudo isso, está lá. Não se embriague com vinho, mas seja cheios enchei-vos do Espírito Santo, para que a sua linguagem mude com salmos, hinos, cânticos espirituais. Confere na Bíblia? Versículo 19. É isso, mudança radical. Mudança radical. Só um parênteses aqui, por que o pastor falou de bebida? Porque, irmãos, eu me abstenho completamente. Eu recebi uma vez uma bênção com a minha esposa, um casal de ovelhas preciosos, abençoou eu e Rúbia para um hotel. Aí o pessoal do hotel ligou para a gente. Ah, vocês vão chegar a tal dia? Sim. Ah, sim, aqui é o concernier do hotel. Eu falei, ixi, olha onde é que eles mandaram a gente. Queremos saber se o que o senhor bebe vinho, alguma coisa assim? Não, me abstenho completamente de álcool. Ah, perfeitamente. O dia que nós chegamos no hotel, mandaram a gente sentar, né, entrar lá na mesa lá para assinar uns documentos lá, né, de recepção de hotel. Aí já veio um garçom com 2 taças de champanhe. Aí eu falei, não, obrigado, eu me abstenho. Não, está escrito na ficha do senhor que o senhor não bebe álcool, isso aqui é sem álcool. Cabeça, não sou cauda? Agora, se eu não falo nada e tomo, e ali tem um crente novo na fé, crente não bebe, o que eu estou fazendo com aquela pessoa? E ele vai saber que eu sou pastor. O que vai acontecer com aquele crente? Meu irmão, quando você está no caminho de Deus vivo, tudo aquilo que não agrada a Deus, que não é do tempo do Senhor para a sua vida, tira, não vai fazer falta não. Não vai fazer falta. E Deus vai te honrar. Sabe qual foi a experiência no final dessa passagem por esse lugar tão gostoso que eu fui abençoado com eu e Rubem, fomos abençoados? Quando nós estávamos fechando o check-in, veio o concernier, veio a gerente, veio o garçom, querendo tirar uma foto com vocês. Nunca passou gente igual vocês aqui no hotel, vocês são diferentes. Por quê? Porque eu não tomei um vinho, ou champanhe, sei lá o que era aquilo lá, que eles iam oferecer com algo? Não, só isso não. Porque nós ouvimos a necessidade do garçom, oramos por ele. Ouvimos a necessidade da gerente que abriu o coração, estava toda destruída por dentro, oramos por ela, abençoamos a vida dela, voltou para a casa do Senhor. E assim por diante, poderia contar muitas outras experiências, porque quando você está no Espírito Santo, você não pode se calar, porque o Espírito Santo te coloca em lugares para você pregar o Evangelho, e não só para curtir o lugar, mas pregar o Evangelho. É fogo de Deus. Não é passar num hotel, num supermercado, num sacolão, em qualquer lugar, e as pessoas entenderem que você é igual a todo mundo que entra ali. Não. E não é também chegar com a Bíblia na cabeça, equilibrando, ele é crente, ele é crente. Não. É o fogo do Espírito que está no seu coração e que fala, ora por ele. Fala de Jesus para ele.
Dá uma palavra de esperança para ele ou para ela. Aleluia, irmãos. Como é bom ser crente. Como é bom ser crente, como é bom ser salvo, como é bom ser filho de Deus, como é bom ser filha de Deus. O duro é ser agente secreto. O duro é ser duas caras. Aí é complicado, eu não sei como é que faz. Uma hora você põe a máscara, outra hora você tira, uma hora você vai confundir e vai dar tudo errado. Vai ser revelado. E é tristeza pura. Efésios 6,10 diz lá: revesti-vos do poder de Deus, buscai a força do seu poder. Depois ele vai falar sobre a armadura. Busca, meu irmão, busca. Encerro com um texto maravilhoso, mais um texto maravilhoso da palavra de Deus. 2 Coríntios 14 em diante. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. O 15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Para quê? Para si mesmo. Aqueles que vivem agora, com Jesus no coração, com o Espírito Santo, ele não vive para quem? Não vive para ele. Eu não posso viver para mim, meus irmãos. Tem hora que eu me pego sabotando a Deus. Você já se pegou sabotando a Deus? Tem hora que eu me pego sabotando a Deus só pensando em mim. E quando eu penso em mim, eu não penso no William, eu não penso no Pedro, eu não penso em ninguém, eu não penso no meu vizinho, eu não penso no fulano de tal, eu não penso no quem não conheço, eu penso em mim. Mas aqueles que estão em Cristo não vivem pensando em si mesmo. Está na Bíblia, sou eu não, é o código da bênção, é o código da promessa, é o código de permanecer e ser cheio do Espírito, é a promessa. Você não tem promessa? Ela vai se cumprir se você for cheio do Espírito. Continuando, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou, aleluia. Assim que nós, daqui adiante, a ninguém conhecemos senão a carne, segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora não conhecemos mais deste modo, mas conhecemos como? Aquele que mudou a minha vida e fez de mim uma nova criatura. Quem está em Cristo não vive as coisas velhas que já passaram, mas vivam as coisas novas, porque é nova criação. É isso aí. Bênção pura. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Gosto muito quando estou numa igreja católica e tem homilia, mas quando o padre lê a Bíblia, ele diz palavra de Deus. Isso é impactante, porque o que nós mencionamos é palavra de Deus. Palavra de Wesley? Não, talvez o iceberg. Mas é palavra de Deus. Porque Jesus ensinava por parábolas e ele tem ensinado aos pregadores usar exemplos também para que você preste atenção e entenda a diferença entre fogo e geladeira. Vamos orar. Mas eu quero deixar algo para você. Muito importante. Você ouviu como que está o seu coração? Pegando fogo? Senhor, obrigado pela palavra de hoje, Jesus. Geladeira acabou. Fogão a lenha acabou. Micro-ondas acabou. Fogão a gás acabou. Porque o fogo que só acende ninguém apaga. É o fogo sobrenatural do Espírito Santo. O Senhor quer me usar com dons. Então me usa, Senhor. Me enche do Espírito cada dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. E vou dizer para vocês, domingo retrasado eu falei, né? Melhorei, estou melhorando.
trânsito está ficando bom para mim. Estou melhorando. Sempre eu falo, Deus, não vou perder a bênção do Espírito Santo na minha vida, não. Me ajuda. Não vou perder, não. Eu quero continuar. Eu quero ter oportunidade de servir o Senhor. Eu não sei se eu volto daqui 7 anos. Eu não sei se eu volto amanhã. E nem daqui 50 anos. Eu só sei que o Senhor vai voltar. E eu quero encontrar o Senhor com a roupa vestida, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Eu quero que o Senhor me encontre. Venha, bem filho. Venha, bendito do Pai. Entra para o gozo eterno. Aleluia. Feche os seus olhos. Pedro vai me ajudar aí tocando a musiquinha, mas se o Espírito Santo tocar também, ele para de tocar na hora e vem. Porque é o Espírito Santo que comanda a vida da gente. Feche os seus olhos. Pastor, faz tanto apelo. Eu vou em todos. Glória a Deus. Eu já fui. Meu irmão, não é que o pastor faz ou deixa de fazer. Não é que o Espírito Santo está falando no seu coração. É a brisa do Espírito Santo. É a paz que excede todo entendimento. É o mover da graça de Deus no seu coração. Dizer, meu filho, receba o fogo. Receba o fogo agora no seu coração. Se abrir a Bíblia não é mais qualquer palavra, é a minha palavra. Quando você abrir a boca não vai ser qualquer palavra, vai ser a minha palavra. Você é chefe, você vai orientar os seus funcionários com a minha palavra que vai sair da sua boca, de paz, de mansidão, de sabedoria. É a minha palavra em você. E quando eu quiser dar um versículo da minha palavra, você vai dar. Porque sou eu que dirijo a sua vida. Se eu falar que você tem que ajoelhar agora e orar, você vai ajoelhar e orar. Se eu falar que você vai jejuar, você vai jejuar. Por quê? Porque você é meu, diz o Senhor. Eu vou colocar em você um coração de carne, um espírito novo. Está na palavra. Vou tirar esse coração de pedra e vou te dar um espírito novo. E você que está na internet ouvindo, Deus está falando com você também. Sai do seu lugar. Receba o fogo de Deus no seu coração em nome de Jesus. E se você já tem esse fogo, venha reafirmar: quero mais, Senhor, quero mais. Sai do seu lugar e vem para frente. Quero orar com você e por você em nome de Jesus. E você que está aí na internet, diga para o Senhor: Senhor, eu quero mais. Eu quero o fogo do Senhor na minha vida. Eu quero ser segundo o teu coração em santidade, em verdade. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. Não quero sair da fila. Eu quero ficar na fila da cruz, focado no Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. O Espírito Santo que habita em nós, vem, Espírito Santo, agir através de nós. Vem agir fora de nós, com fogo do céu. João Batista declarou que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Essa promessa se cumpre em cada coração que crê. Como o Senhor disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Nós cremos e queremos ver a glória do Senhor todos os dias, através do fogo do Espírito Santo em nossos corações. Vem, Senhor, com o fogo do Espírito em cada coração, para que todos aqueles nossos amigos, parentes, vizinhos, desconhecidos conheçam que Jesus é o Senhor e Salvador. Pelo fogo do Espírito em nossos corações. Revela a palavra do Senhor todos os dias, ó Pai, em nosso coração. Que a Bíblia não seja simplesmente um livro, mas a palavra viva do Senhor para nós. Alimento do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Fogo do Espírito vem nos unir como igreja em Begém. Uma igreja de porta aberta para agregar mais pessoas, mas na visão de ser discípulos de todas as nações, salvando vidas, abençoando vidas. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela oportunidade e privilégio da tua palavra esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar no seu lugar. Vamos pedir dos irmãos e amigos da internet com a bênção apostólica. Amém? Pode sentar no seu lugar. Feche os seus olhos.
Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre todos na internet, todos que estão aqui na casa do Senhor, agora e sempre, e que essa bênção alcance os teus filhos em toda a terra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você na internet, esteja conosco sempre aí, acompanhando, compartilhe, e que Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos.